do Santos, todo mundo fala o seu time, né? Inclusive nós aqui, né? Mas eu sou de uma época que revelar time ninguém revelava, não. Exatamente. Então, eu já vou entrar nesse... Daqui a pouco eu passo pro Russo. Com isso, hein? Então, isso que eu queria falar, Ademir, eu queria entrar nesse ponto. Hoje é muito fácil. Hoje eu vou lá, abro um canal, como nós temos aqui, o Russo é um santista fanático, fala do Santos. E lá atrás, hein? Porque você já foi muito prejudicado na tua carreira. Eu já vi muitas histórias que você já contou em podcasts. Como que era isso, hein, Ademir? Porque você já perdeu muita vaga de emprego por se assumir santista, por de fato falar do Santos tão bem como você fala. Como que você vê essa movimentação e como era no passado? O que você sofreu de preconceito por assumir ser santista desde o início, Ademir? Era muito mais difícil, né? Os tempos são outros, né? A evolução do ser humano tem que acontecer e acho que na crônica aconteceu. Hoje todo mundo sabe, o time de todo mundo, até a rede social colaborou com isso, né? Antigamente era mais difícil você ter contato com os caras, né? E limitava-se apenas à exposição televisiva, né? E alguns casos de rádio, que algumas rádios interioranas, principalmente, contavam, né? Era muito mais difícil, cara. Mas eu diria para você, Marcão, por incrível que pareça, cara, eu fui muito mais prejudicado nos últimos tempos, quando a minha carreira cresceu mais, do que no passado. No passado eu perdi o emprego em um clube de futebol da capital de São Paulo, fui contratado para ser assessor de imprensa em 2008, e o mandatário não sabia. Fui lá, deixei minha carteira, tudo, participei lá daqueles exames seletivos, e no dia seguinte, quando eu chego para exercer minha função, o mandatário me chamou lá na sala dele. Eu falei, pô, segundo dia de emprego, o cara me chamou, cara, vamos lá, né? Você é algum abacaxi para descascar. Primeira pergunta, você é santista? Pô. Mas eu sou profissional, algum problema? Pô, vou tomar pressão do conselho, tá? Aí quando eu senti que ele estava arrumando um álibi para... Falei, minha carteira já foi carimbada? Eu não assinei. Você não assinou, não carimba não, me dá aqui. Não, mas você tem que receber os 2 dias, não precisa me pagar nada não, me dá aqui que eu fui embora. Mas eu fui mais prejudicado recentemente, né, cara? Por exemplo, eu era da Rádio Santos. Criticava a gestão, tá? Estou modesto Roma. Criticava muito o time. Eu me lembro que eu ficava lá no vestiário para fazer as entrevistas. Em 2017, eu dei nota 0 no meu bloco para todo o time que caiu para o time reserva do Inter de Porto Alegre. Teve um jogador que era uma liderança da época, que eu me dou muito bem com ele, fez um motim para não dar entrevista para mim. Beleza, cara. Vida que segue. E quando entrou o Pérez como mandatário, a primeira coisa que fez foi me demitir. Mas é um direito dele. Beleza. Mesma gestão Pérez. Em 2019, eu estava no Esporte Interativo. A secla do ex-presidente tentou vender na imprensa que eu tinha ido para a Argentina. Eu sempre tive isso comigo, tá? Quando o Santos passava de fase na Libertadores da América, mesmo que as emissoras que eu trabalhasse não fossem, minha santidade era tão grande que eu pagava do bolso para ir. Fui assistir Independente e Santos quando deu problema lá do Santos, tu lembra? Lembro. Caímos no conto do presidente lá, né? E aí o presidente estava do meu lado, o presidente. Eu assisti o jogo do lado do presidente Pérez. À minha direita estava o Thomas Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e atrás de mim estava o Eric Góes, pai do Rodrigo Góes. Opa! Tá? Para essas pessoas que assistiram o jogo do meu lado. E como se precisasse, se eu tivesse má intenção de sair daqui para a Argentina para prejudicar o clube do meu coração e ao qual eu me identifico, né? E nessa oportunidade, Marcão, soltaram lá que o funcionário do Santos não viu lá o site necessário e soltaram que eu tinha ido à Argentina para entregar o Santos, para ferrar o Santos. Né? Como se eu precisasse sair do Brasil para ferrar o Santos se eu tivesse essa intenção. E nenhum site comprou essa briga. O site Globo.com, na época, falou assim, o Santos desconfia que algum repórter, mas não teve coragem de colocar meu nome. Se coloca, era processo, velho. Era processo e ia até o final. E aí um cidadão aí que já foi preso 3 vezes, agora a tia Leila, inclusive, tia Leila, presidente do Palmeiras, tomou o ventilador dele, começou a fazer matérias e dando alusão, né? Isso aí chegou no Esporte Interativo. Como eu criticava muito a gestão, e o Esporte Interativo tinha uma associação com o Santos,
E o Esporte Interativo estava transmitindo... Ia ser o primeiro ano que o Esporte Interativo estava transmitindo o Campeonato Brasileiro. Você lembra disso? Lembro. E um dos clubes era o Santos. E a diretoria pediu na minha cabeça. Chegou uma hora que eles me botaram na geladeira e logo em seguida eu saí do canal. Fui prejudicado por ser santista demais, Cara, por fazer muitas informações. Era o Rádio 90? Qual que era aquele programa? O Mais 90. Mais 90, pô. Pô, ali era... Inclusive, uma das frustrações que eu tenho na vida, que eu comecei com esse programa, o último programa eu não participei porque eu estava na geladeira. Eu imagino... outras coisas. Ademir, eu imagino você, por exemplo, você tem um perfil ali, o Ben já teve o Fox Sport Rádio, né? Sim, que é teu perfil, agora no Estádio 97. Pô, é um pecado, Ademir Quintino, fora da... Quem perde é a TV, na minha opinião, pra mim. Não, quem perde é a TV. Sabe quem perde? O torcedor do Santos, que tinha também dava as informações. Exato. E aí a instituição, para as verdades não serem ditas, tem um jeito de sumir comigo, né? Fora outras coisas mais recentes que eu prefiro não comentar, sabe? Perfeito. Eu prefiro não comentar.